Mesmo com os programas federais de transferência de renda, mais de 7 milhões de pessoas ainda passam fome no Brasil. Os dados são de uma pesquisa do IBGE que indica também que 15% das famílias têm medo de ficar sem comida na mesa. É nas regiões agrícolas que está o maior número de famílias que não têm o que comer. Dona Raimunda nem sempre tem o que servir para os 5 filhos no interior do Pará. O pai dele parou de pescar, né? Passou o tempo todinho parado. Aí ele ali, às vezes, não pegava nada. No norte e nordeste, 4 em cada 10 casas têm algum tipo de restrição alimentar, de acordo com a Pesquisa Nacional de Domicílios do IBGE. Em todo o país, são 52 milhões de pessoas, 20% menos do que na pesquisa anterior, de 2009. Apesar da redução, 7 milhões e 200 mil brasileiros ainda passam fome ou tiveram que reduzir a quantidade de comida, o que o IBGE chama de insegurança alimentar grave. Estas famílias representam pouco mais de 3% dos domicílios pesquisados. Outras 10 milhões de pessoas têm nível moderado de insegurança alimentar. Isto significa que a família teve que reduzir a quantidade ou a qualidade dos alimentos. O IBGE encontrou em 34 milhões e meio dos domicílios a chamada insegurança alimentar leve, quando a família não tem certeza se terá comida suficiente no futuro. A pesquisa do IBGE apontou que nas famílias com insegurança alimentar considerada moderada ou grave, 54,7% das pessoas trabalham, 1/3 delas em atividades agrícolas. Tem um problema sério de pessoas que trabalham que passam por privação. Então não é nem a questão dos programas de transferência de renda, é a questão do nível de assalariamento no Brasil que ainda é baixo. Boa noite, Luiz Felipe Pondé. No último levantamento da ONU, o Brasil saiu do mapa da fome, né? Isso tem um avanço aí nos últimos tempos, né, do país. Sim. Seguindo as estatísticas, acredito que sim. É claro que o ideal de você sair da fome não é só sair da fome. É você ir para uma situação onde você entra na cadeia econômica produtiva. Agora, é claro que quando você está passando fome, se alguém te der uma grana para você comprar comida, imediatamente não tem nem o que discutir. Não dá como relativizar a importância de você sair da fome assim. Agora, o importante nesses programas de transferência de renda, um critério que me parece importante é em que medida as pessoas que entram no programa de transferência de renda, dentro de algum tempo, saem do programa de transferência de renda. Porque a intenção do programa de transferência de renda não é só tirar a fome, que é essencial, mas é dar condições para que as pessoas comecem a ir produzir por si mesmas. Porque você depender de dinheiro que lhe é dado nunca tira você completamente da miséria, jamais. Mas, no primeiro momento, não há dúvida que é fundamental. É isso, Anny. Boa noite. Não, boa noite. Eu concordo que há que se ir além do que ficar nesse limite do programa de transferência, apesar de toda a importância que, de fato, ele comprovadamente tem, inclusive no mapeamento. Inclusive em saber onde estão as pessoas que estão passando fome, onde estão as pessoas que estão precisando dessa transferência de renda. 6 milhões de pessoas passando, ou quase 7 milhões de pessoas passando fome num país como o Brasil ainda é muito alarmante, ainda é muito, parece não fazer tanto sentido, ou seja, a gente tem que olhar realmente para os programas de desenvolvimento das regiões, e se estão ocorrendo, onde tem essas populações passando fome. O Álvaro Jorge aqui pelo Facebook, Bolsa Família é um paliativo, precisamos capacitar profissionais. Na verdade, foi praticamente o que vocês falaram aqui, né? Mas também é muito importante chegar a comida nas mesas dessas pessoas. Na realidade, isso deve ser uma política de Estado, não de governo. Você fazer esse tipo de transferência para aliviar a dor imediata e criar condições para que as pessoas consigam ter energia para entrar em algum tipo de processo de desenvolvimento, né?